bem-vindos ao canal MAPC. A pergunta de hoje, 25 de novembro de 2018, é: quem eram os Ixos? Pergunta que me enviaram aqui numa rede social. Será que os Ixos eram os povos do mar? Será que os Ixos eram judeus? Ixos, para quem nunca ouviu falar, é um povo que dominou o Egito na época do primeiro milênio, segundo milênio antes de Cristo, na verdade, bem antigo mesmo, né? Os Ixos eram um povo provavelmente misto, de origem na região ao norte de onde os judeus viviam. Não se sabe que língua eles falavam, mas eles vieram da região ao norte de Israel, na região entre o que é hoje Israel e o Líbano, ali a Fenícia, né? Invadiram o Egito antes mesmo de haver realmente os hebreus, né? Na época que os hebreus estavam, se é que existia realmente aquela história bíblica lá, não fazia muito tempo lá que Abraão teria vivido, né? Ou seja, os Ixos invadiram o delta do Nilo na época de 1700 a.C., mais ou menos. Não se sabe exatamente, mas eles acabaram invadindo o delta do Nilo e acabaram conquistando o Egito. Isso gerou a queda da dinastia egípcia, a segunda vez, né, que o Egito, desde a sua fundação, foi dominado por povos estrangeiros. Os Ixos dominaram o Egito por vários séculos. Só depois é que teria vindo a chegada dos hebreus, que eventualmente acabariam sendo escravizados pelos próprios egípcios, e na época, já que o Egito teria sido restaurado, a sua etnia própria, a monarquia egípcia teria voltado nas mãos dos egípcios, é que ocorreria aquela história bíblica de Moisés. Moisés seria um príncipe egípcio aliás, um judeu, né, que foi perseguido, mas acabou sendo criado como um príncipe egípcio e depois voltaria. Provavelmente a história de Moisés é grande parte mitológica, né, mas é bem provável que tenha havido alguma coisa ali. Algum povo hebraico que viveu com escravidão no Egito e acabou fugindo. Mas isso seria na época de 1200, quase 1100 a.C. Cerca de 600 anos depois dos Ixos chegarem ao Egito. O candidato maior, o candidato mais cogitado para ser os hebreus era o tal de Rabiro. Rabiro é um povo mencionado na literatura de vários povos do Oriente Médio, mas os historiadores dizem que não eram mesmo. Apesar de Rabiro parecer hebreu, né? Hebreu, Rabar, a palavra Abar, na verdade não é com H, né? Com o Ain, aquela letra semítica aquele fonema semítico que é um fonema, uma parada laringal, né? Ain, não é? O Abar, o termo Abar significa atravessar em hebraico, e daí os hebreus vieram daí. Os hebreus são os que atravessaram o Mar Vermelho. Mas os Rabiro não eram, de acordo com os historiadores modernos, não eram realmente os hebreus. Era outra coisa. Eram descritos como ladrões e como invasores. Alguns abiros eram respeitados, mas no geral não dá para associar hebreu a abiro, né? De qualquer maneira, os Ixos também não eram. Foi um bando de várias etnias que se reuniu. Não se sabe, provavelmente eles falavam alguma coisa cananítica parecida com os hebreus, mas eles também tinham, alguns dizem que tinha origem da mistura de Hurritas. Os Hurritas eram um povo caucásico da região dos Hititas ali. Era uma mistura, não se tem muita informação, porque quando os egípcios retomaram o poder, eles apagaram o registro dos Ixos. Então as dinastias Ixas são conhecidas pelos textos que os egípcios posteriores compilaram sobre aquela época. Sobre essa época chamada o segundo período intermediário egípcio. Nessa época de meados do segundo milênio antes de Cristo, entre 1600 e pouco antes de Cristo e 1550, mais ou menos um século de dominação Ixo e dos Ixos, né, no Egito. A imigração cananita, essa região de Israel, né,
veio antes dos Ixos. Os cananeus começaram a aparecer em 1800 a.C. Estabeleceram até reinos na época reinos independentes na parte oriental do delta do Nilo, bem na boca ali do egípcio, porque ali é a fronteira onde fica Gaza, ali, né, a península do Sinai, é o caminho natural entre Canaã e Egito. E esses reis cananeus da região do delta, desses reinos do delta do Nilo, se agruparam e fundaram a 14ª dinastia egípcia, que coexistiu com a 13ª dinastia egípcia. Havia uma divisão, uma cisão do poder egípcio nessa época, antes dos Ixos. Depois os Ixos vieram também da região de Cananéia, já que eles não eram cananeus puros, eram uma mistura com alguma outra coisa que a gente não sabe, e dominaram o Egito e criaram a 15ª dinastia. Mas eventualmente, por volta de 1500 depois de Cristo, 1550 depois de Cristo, os egípcios se reorganizaram e retomaram o poder no Egito, o que seria a 16ª dinastia.